Sociologia enquanto disciplina surge no Pará em 1954, com a criação do curso de Ciências Sociais. Criado 3 anos antes da Universidade Federal do Pará, o curso integrava a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras e, em 1959, formou um de seus primeiros alunos, Edson Diniz. Para falar do Edson, meu avô, ele disse ser o primeiro aluno do curso. Eu prefiro interpretar que ele tenha sido um dos primeiros. Ele disse ter estudado naquele casarão onde hoje é a PAI. Funcionava a faculdade, era a Faculdade de Filosofia, não é? Funcionava uma rua muito interessante de Mangueiras aqui em Belém, que é a Generalíssimo Deodoro, aquele casarão colonial, e que atrás tinha um barracão. Então as nossas aulas eram nesse barracão, ministrada pelos professores intelectuais daqui do estado, daqui de Belém, não é? E que eram intelectuais que foram para a universidade, mas que eles tinham uma formação sobretudo em direito, não é? E alguns em economia, como o professor Roberto Santos, que dá a formação econômica e social da Amazônia, ele era economista, depois ele se tornou também jurista, e outros professores, como Orlando Sampaio Silva, que nos ensinou a percorrer os livros do Florestan Fernandes, como fundamentos empíricos da explicação sociológica. Então são professores assim que nos formaram e que constituíram a primeira geração dos professores de ciências sociais do Pará. Em 1964, a ditadura militar interrompeu os debates democráticos construídos na década anterior, silenciando lutas sociais e exilando lideranças políticas. A resistência persistiu nos espaços universitários e, em 1968, os estudantes de ciências sociais, liderados pelo então presidente do diretório Laíse Salles, foram responsáveis por uma das mais bem-sucedidas ocupações. Na faculdade é que eu comecei a levar mais a sério a minha responsabilidade de mudança do sistema político em Belém do Pará e no Brasil todo, porque eu achava que era muito injusto, muito incorreto. E eu fui escolhida como presidente do diretório. E a polícia estava de olho em mim. Eu saí de casa e fui para 4 endereços, que era mais difícil de me pegarem. E eu tinha um nome frio, que a gente chama. Eu posso dizer isso, né? Eu estava dentro do movimento, eu tinha um nome frio. E uma vez, na faculdade de medicina, que era muito bacana, fizemos uma reunião de todos os presidentes e demos a palavra de ordem de ocupação de todas as faculdades por 5 dias. O diretor da faculdade, claro, ficou super insatisfeito que eu ocupei a faculdade. Telefonou para os policiais e mandou querer me prender. Quando a polícia entrou, corri lá para baixo do porão da faculdade e me escondi. Tinha uma amiga minha que me dava alojamento na casa dela, começou a chorar e o polícia veio. Eu digo, olha, você está procurando a mim, eu sou a presidente. Ela não tem nada a ver, ela é uma aluna que veio para cá porque vocês vieram para a porta da escola. Eu digo, eu quero falar com o seu chefe. Mas eu não ia, eu só queria distraído. Aí ele falou, muito bem, então vai. Eu digo, pode ir. Aí disse que eu fiz assim, gentilmente a mão, ele foi. Quando ele foi, eu disse, abaixa a ditadura militar e o imperialismo americano. Quando eu disse isso, a porrada, como se diz, comeu. Em 70, eles acabaram com a lei de ensino, eles romperam com a lei 4.024, o Jarbas Passarinho era o ministro da Educação, e eles criaram a lei 5692/71. Nessa lei, eles extinguiram sociologia, né? Definitivamente filosofia, história, geografia. Nós fomos obrigadas a fazer um curso de licenciatura para atender às necessidades da ditadura. Eu sou da turma de 68 e aí fomos trabalhar como professores que quando as disciplinas que nós lecionávamos era Educação Moral e Cívica e OSPB. E tinha que ser de acordo com aquilo que os nossos governantes da época pensavam. Mandaram aqui para Belém um general para dar um grande aulão ensinando o que nós deveríamos ensinar. É claro que ninguém seguiu aquela programação. No momento que eu estava dentro da sala de aula, a história era outra. E eu tive alguns alunos, um tempo desse encontrei alguns, que eles eram muito desafiadores, sabe? Faziam muitas perguntas, questionavam muito. E a gente tinha que estudar bastante para ter jeito para responder. E na sala de aula nós tínhamos os olheiros
Tempos mais tarde eu soube que as pessoas eram do SNI. Dos anos 1970 em diante, há um avanço da pesquisa das ciências sociais na Amazônia. A contribuição da sociologia foi notável na construção de interpretações críticas sobre o estado e os processos de desenvolvimento, a abertura das fronteiras para a pecuária, a exploração madeireira e minerária, acompanhando a abertura de grandes rodovias e os fluxos migratórios. Os desafios postos à sociologia produzida na Amazônia tornaram-se problemas de pesquisa, e seus resultados estão publicados em artigos, livros e capítulos. Os temas mais tratados são História Social da Amazônia, Pensamento Social e Imaginário, Desmatamento, Fronteira Agrícola, Questão Fundiária, Urbanização, Conflitos Socioterritoriais, Estado e Políticas Públicas. Também relevantes são os estudos sobre trabalho, migração, movimentos sociais e dinâmica socioeconômica, na perspectiva de escalas do local global. Enfim, uma trajetória da construção do campo de estudos amazônicos passado-presente. A década de 70 é marcada também pelo deslocamento do curso de Ciências Sociais para a atual cidade universitária e a criação do primeiro centro de pós-graduação formador de sociólogos, o Programa Internacional de Formação de Especialistas em Desenvolvimento de Áreas Amazônicas, o FIPAM, vinculado ao Núcleo de Altos Estudos Amazônicos. Temos então como característica uma atuação interdisciplinar dos nossos profissionais. Entre os sociólogos atuantes nessa segunda geração, temos Edna Castro, Rosa Acevedo Marim, Lúcio Flávio Pinto, Luzia Miranda Álvares, Arileia Belém e Maria José Jackson. Eu ingressei na Faculdade de Ciências Sociais em 1970. Era a época que estava mudando para cá, para o campus. Foram os primeiros cursos que vieram até aula aqui no campus. Eu iniciei logo no terceiro ano um estágio no IDESP. Hoje o IDESP já foi extinto, mas o IDESP era o Instituto de Desenvolvimento Socioeconômico do Estado do Pará. E lá eu fui trabalhar com pessoas que hoje ainda trabalham aqui, como por exemplo a professora Violeta Loureira, ela foi diretora nessa época, a professora Arileia Belém, que também é aposentada, ela coordenava as pesquisas nas áreas urbanas. E ali eu pude, de fato, trabalhar um pouco no que eu estava tentando ser. Em 1980, houveram trocas e cooperações entre pesquisadores e professores de Belém e Manaus. Essas trocas fortaleceram a criação do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal do Amazonas. Quando eu fui para lá, eu já fui com um projeto de pesquisa, que nós estamos trabalhando aqui junto com a professora Edna, a professora Lúcia Maia, lá do NAIA, que era sobre um estudo das condições de trabalho das mulheres nas indústrias. Aí foi um projeto assim que foi fascinante, porque a ida a Manaus possibilitou que eu analisasse a situação em Manaus e a Edna aqui, com a Lúcia, analisava a situação das indústrias aqui em Belém. E aí eu fiz excelentes amizades. O professor Ernesto Renan foi trabalhar comigo nesse projeto, a professora também Marilene Silva, que hoje ela é da SBPC, uma figura, né, de bastante destaque na sociologia na Amazônia. Fomos trabalhar juntos nessa pesquisa. Produzimos muitos trabalhos, muitas coisas. E o tempo que eu fiquei lá em Manaus foi muito intenso em todas essas atividades da pesquisa. Eu sou muito amiga da professora Isabel Valle, né? Uma professora muito querida. E com ela nós conseguimos propor a criação do curso de Ciências Sociais. E foi no outro ano ela conseguiu criar o curso das Ciências Sociais. A década de 1990 foi marcante para os cientistas sociais da UFPA. Nesse período, foram criados os primeiros programas de pós-graduação stricto sensu na área. Professores que já atuavam na faculdade criaram primeiro um mestrado de antropologia, que é de 1993, e é criado com professores daqui, mas também com professores do Museu Emílio Guild. Já em 99 é criado o mestrado de sociologia, qual eu fiz parte, né? Fiz o mestrado, acabei fazendo aqui, e tinha a professora Maria José Jackson, que é considerada uma das fundadoras, né? Em 2003 há uma junção do mestrado de antropologia e mestrado de sociologia, né? E aí em 2003 tem a primeira turma de doutorado do PPGCS, Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais. Então, em 2014, também inicia o processo de criação do PPGSA. É interessante até também
mostrasse a importância do PPGSA aí e da própria programa de sociologia, que é um primeiro programa assim, de sociologia da região. Professores da área de sociologia e antropologia que conformavam o programa ali da PPGCS se formavam no NAIA, né? Foi um grande celeiro, né, assim vamos dizer, para a nossa área. E assim, a temática, ela é bem característica da Amazônia, né, e vai um pouco nessa direção dessa socioantropologia que a gente busca construir. Quer dizer, você tem uma teorização importante, um aproveitamento e até uma discussão, uma rediscussão de conceitos, né, fazendo a leitura dele ou não, apontando os limites dessas conceituações, dessas teorizações no nosso campo. E aí, onde vem a nossa, então, diferencial, maestria, né? É também se abrir a essa troca de saberes. Quer dizer, a sociologia também se abre, o PPGSA, a incorporar os novos personagens, né, nessa discussão. Quando a gente tem uma política afirmativa com indígenas, que tem uma entrada específica para indígenas e quilombolas, isso também oxigena o programa e demanda respostas importantes. Então, o tema população tradicional e os processos de territorialização dessas populações, elas são muito importantes, assim, se destacam na discussão da sociologia que a gente faz aqui na Amazônia. A questão de gênero e raça também é um outro elemento, né? Eu digo assim, nas suas diversas vertentes, tanto até dentro da discussão da população tradicional, mas no próprio questão do campo da religião, por exemplo, que é outro tema assim, que é fundante no programa, né, e que continua repercutindo aqui. E vejam, é muito difícil também separar, porque eles vão se enrolando, né, fazendo uma espiral mesmo, né, de temas. Mas um tema que a gente destaca também seria movimentos sociais, rurais e urbanos. É um tema, né, de modo geral, da sociologia. E aqui essa apreensão também é feita em torno das disputas das populações tradicionais, mas também, quando eu falo em urbanos, essa questão também dos grandes projetos, que tem um problema, gera todos os conflitos no rural, mas também no urbano. E um processo muito interessante que a gente também, depois de uma massa crítica que se forma, mostrando os conflitos, mostrando os desastres, mostrando os problemas, tem aí de importante também mostrar o processo de resistência. Então, as teorias, as discussões de movimentos sociais estão também mostrando como essas populações elas resistem a esse processo. E eu acho que isso que é também uma questão muito relevante no nosso trabalho aqui. Em 1970, foi criada a Associação Regional dos Sociólogos. A principal reivindicação era a regulamentação da profissão. A nossa luta teria mais força se nós tivéssemos um respaldo institucional. E a criação de uma associação seria excelente, né? Então, assim foi feito. Na primeira reunião, nós contamos com aproximadamente 30 formados em ciências sociais. Então, foi realmente uma adesão muito grande. Nesse momento, foi designada uma secretária e uma presidente, né? A secretária escolhida foi a Edna Castro, né? E como presidente eu fui escolhida, né? Então ficou a Maria José e Edna. Colocamos anúncio no jornal de circulação diária em Belém, a província do Pará, onde nós convocávamos todos os formados em ciências sociais. A luta foi grande, um período que nós vivíamos em pleno período militar, né? Ela foi regulamentada praticamente 10 anos depois, né? Em 1980, né? É quando foi regulamentada a profissão de sociólogo. Então essa é uma questão extremamente importante do registro da Associação Regional de Sociólogos, né? Após o segundo mandato da ARS, assumiu a presidência a Edna Castro, né? E posteriormente o professor Samuel Sá. Na gestão da Edna houve um fato extremamente importante, que foi a criação da revista TDI. Uma das fundadoras e presidente da Associação Regional de Sociólogos, e nesse momento nós criamos essa revista, Teoria, Debate e Informação. Então a revista não era simplesmente uma revista para publicar, mas era uma revista também para fomentar os seminários, os debates, e a gente conseguiu aglutinar muita audiência
no final dos anos 70, início dos anos 80, quando nós lançarmos cada um dos números ou promovíamos eventos justamente para provocar mais uma edição da revista. Em 1976, a revista TDI publicou o primeiro número, não é? E tinha um debate. O debate que nos mobilizava era uma pergunta muito simples e muito atual. Tem vez o sociólogo? Aí eu acho que a pergunta talvez fosse outra, né? No mundo tal como ele é, o sociólogo não tem vez. Agora, no mundo tal como ele é, o sociólogo é necessário? Aí a minha resposta é, no mundo tal como ele é, o sociólogo é absolutamente necessário. Justamente porque a sociologia, ela pode, né, nos fornecer recursos, repertórios, ferramentas intelectuais contra-hegemônicas, né, rebeldes. O sociólogo tem vez, deveria ter mais vez, ou poderia ter mais vez e papel se nós nos organizássemos como categoria, né, para demarcar o nosso campo de atuação e dizer, olha, Estado, setor privado, terceiro setor, diálogo com populações tradicionais, pesquisa social, pesquisa socioeconômica, quem faz é o sociólogo. Sociologia tem vez. Agora, que sociologia tem vez? Interrogação. Que sociologia é essa que teve vez, né? A partir de quais referências, né? A partir de quais lugares dessa elaboração teórica, né? Enfim, então vamos dizer assim, a sociologia ela teve vez, mas não toda a sociologia, né? Ela teve vez de algumas perspectivas situadas, né? Eu digo que a discussão do NAI vai dar em nada mesmo, mas é importante comentar, né? Na verdade, se é NA ou DA, é uma questão muito subjetiva, né? Na verdade, você não tem uma sociologia da região, né? Você tem uma sociologia que foi produzida com as temáticas da região. Eu diria, é uma sociologia brasileira que se faz dos diferentes lugares, das diferentes regiões. Então o Pará faz uma sociologia brasileira a partir daqui. Mas é uma sociologia brasileira, como o Rio Grande do Sul, como São Paulo, como Minas, como a Bahia, como Pernambuco. Nós pensamos o Brasil e esse pensamento nosso nos faz construir uma identidade e ao mesmo tempo construir uma compreensão desse mundo social complexo, diverso. É uma sociologia que pensa cosmopolitamente. A gente não tem muito tempo, então a sociologia amazônica tem que ser uma sociologia engajada. Eu quero que os meus alunos tenham acesso a esse conhecimento humano, histórico. E não só tenham acesso, mas se apropriem, né? E recriem esse conhecimento criativamente. A sociologia, ela costuma ser mais atacada justamente nos momentos em que ela é mais necessária. Se não existe conhecimento neutro, então a gente tem que tomar partido. E o nosso partido é a Amazônia.